Charles Spurgeon falava que uma igreja que não ora é uma igreja morta. Mas afinal, qual é o conceito que nós temos de oração? O vídeo de hoje é justamente para tratar deste assunto. Qual o tema da nossa oração? Será que a nossa oração ela está em volta de Deus? Ela está dirigida a Deus? Ela visa a Deus? Ou ela visa a nós mesmos? Ou ela visa a nós, homens? Ou ela tem um homem no centro? É muito fácil a gente saber o conceito que um povo tem de Deus, bastando a gente observar as suas orações e seus cânticos. Porque é impossível ter um conceito correto de Deus revelado nas Escrituras e adorar e orar de maneira errada. Ou seja, a teologia, a palavra de Deus, o conhecimento de Deus revelado nas Escrituras, ele precede o nosso comportamento, ele precede a nossa prática. Então o conhecimento de Deus, ele precede a oração. Saber quem Deus é faz com que nos dirijamos corretamente à sua presença. Veja, o pecador ele só pode fazer a oração de arrependimento se antes ele tiver o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus revelado dentro das Escrituras. Porque se o homem ele não tem um conhecimento de Deus, ele não tem propriamente um ensinamento da palavra de Deus, ele não pode orar e nem se dirigir a Deus da maneira correta, da maneira bíblica. E sendo assim, a gente pode se perguntar, é possível adorar de maneira errada? Jesus diz que sim. No Evangelho de João, capítulo 4, Jesus falando com a mulher samaritana, ele diz, olha, vocês adoram o que vocês não conhecem. E não é nada diferente da igreja moderna, não é nada diferente do cristianismo atual, porque de certo modo a gente acaba adorando, a igreja acaba adorando aquilo que ela nem mesmo conhece, ela acaba orando para aquilo que nem mesmo conhece. Porque a gente deve lembrar que o que determina o nosso relacionamento com Deus através da oração é justamente a soberania de Deus. Mas o cristianismo moderno é totalmente oposto. O cristianismo moderno, ele tende ao quê? A engrandecer ao homem e reduzir a Deus. E justamente para que nós não caiamos nesse tipo de erro, é preciso que haja uma reforma no nosso conceito de Deus. É preciso que a gente traga de volta às nossas mentes o conceito da soberania de Deus. Saber que o tema central, o ponto central, a base central da nossa oração é justamente a soberania de Deus. A primeira declaração que a Bíblia nos faz é Deus criou. Enfatiza, há uma grande ênfase, enfatiza claramente a soberania de Deus. Ou seja, somente uma reforma nesses conceitos que nós temos poderá transformar e mudar as nossas orações, os nossos cânticos, a maneira como nós nos dirigimos a Deus. Saber essas coisas faz com que a gente compreenda, de certo modo, a oração, porque a verdadeira oração ela visa a soberania de Deus. Isso é muito claro no texto no Evangelho de Mateus, capítulo 6, a declaração, a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso. Jesus ensinando seus discípulos, ele diz. Jesus ensinando seus discípulos a orar, ele diz, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Semelhante modo, na oração do Getsemane, Jesus orando diz assim, Pai, afasta de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha, mas tua vontade. Então a oração verdadeira, ela visa a soberania de Deus, ela visa a vontade soberana de Deus. Talvez você possa argumentar, mas eu oro em nome de Jesus, e isso não é válido? Sim, mas primeiramente a gente deve definir, à luz da Bíblia, o que é orar em nome de Jesus. Porque o conceito que nós temos de orar em nome de Jesus
é justamente um conceito místico, um conceito que não tem fundamento nenhum na palavra de Deus. Porque a gente pensa que orar em nome de Jesus é uma fórmula mágica, no qual abre as portas do céu, abre os cofres do céu para me receber toda a sorte de bênção que eu quiser, mas não. Orar em nome de Jesus é orar a oração dele, é orar a vontade dele, é orar junto a ele. Ou seja, é orar a palavra do Filho de Deus que está em nós, que é dirigida a Deus nas alturas, ao nosso Pai. Então, toda vez que nós fizermos uma oração em nome de Jesus, nós devemos perguntar: será que Jesus faria essa oração? Será que eu estou orando de fato em nome de Jesus? Será que eu estou orando de fato segundo a vontade de Jesus? Ou eu estou orando no meu próprio nome para satisfazer os meus próprios desejos, para satisfazer a minha natureza carnal? Mas afinal, como eu posso orar no meu próprio nome? Lucas 18:11, nós vemos a oração do fariseu, na qual ele ora assim: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Ou seja, a oração para si, a oração antropocêntrica, a oração de teu homem, ele visa de qualquer forma a autojustificação. Então, orar em nome de Jesus não é usar o nome dele como se fosse um amuleto da sorte para que a gente possa conseguir aquilo que a gente quer. Mas se a oração feita em nome de Jesus, ela tem como ponto fundamental visar a vontade soberana de Deus. E assim, sempre quando nós oramos segundo a vontade de Deus, nós sempre devemos ter em mente uma coisa: que orar segundo a vontade de Deus é orar a palavra de Deus, a palavra de Deus escrita, é orar a Bíblia, não orar aquilo que nós queremos, porque quando nós oramos aquilo que nós queremos, nós temos a tendência de dirigir a Deus, falar para Deus como nós queremos que isso ocorra, mas não, tal pensamento não tem apoio nas Escrituras. Mas a verdadeira oração, ela nos conduz a orar em nome de Deus. Ela nos conduz a orar em nome de Jesus, a orar a vontade de Jesus, a orar a palavra de Jesus. Por fim, a oração é relacionamento. Nosso Deus é um Deus pessoal. Nosso Deus é um Deus que se relaciona conosco. Portanto, saibamos usar o meio de graça que Deus nos deu com sabedoria. Porque muitas vezes somos altivos, somos soberbos quando nos dirigimos a Deus. Eu decreto, eu determino, eu não aceito. De onde é que nós tiramos esse conceito? Isso não tem nada a ver com a Bíblia. Como eu vou decretar para Deus? Como eu vou determinar o que Deus quer fazer? Como eu vou falar assim, não aceito? Isso não tem fundamento. Davi, quando foi amaldiçoado por Simei, ele não fala assim, não, eu não aceito, eu repreendo essas palavras, mas ele fala assim, olha, se aprove a Deus me amaldiçoar, quem sou eu para ir contra? Portanto, o ponto central da oração é justamente isso: mostrar que somos dependentes de Deus, somos fracos, e é por intermédio da oração que Deus nos fortalece, por intermédio dos seus meios de graça que Deus nos fortalece. Então, compreendendo essas verdades da oração, que possamos fazer uma reforma nas nossas mentes, suplicar a Deus para que Ele possa nos dar corações que oram segundo a sua vontade, que orem segundo uma única coisa: a sua vontade soberana.